Bonjour, Tana Mothers! Como vocês estão? Eu não podia estar melhor ou mais satisfeita, pois eu escrevi esse roteiro sentada em uma mesa na Biblioteca Nacional da França e para uma apaixonada por livros que hoje vive de escrever e criar conteúdo, isso significa muito. Mas eu sei, Tana Mothers, que vocês estão aqui porque amam moda e querem estar por dentro de tudo que rola no mundo da moda com aquela pitadinha de ISG que solta na Moda Cast, o primeiro podcast de notícias de moda do Brasil, traz para vocês. E sei também que vocês devem estar ansiosos para ouvir a continuação da história da moda em Paris. Tô certa? Elle a mis des feuilles à ses branches, elle a mis des voiles à son mât, enfilé ses plus jolis bas, brûlé ses habits du dimanche, elle a regardé l'existence. Então vamos nessa, mergulhar mais uma vez na imensidão histórica, encantadora, talentosíssima, refinada e, é óbvio, avant-garde, que é a moda parisiense. E vamos retomar ali do finalzinho da década de 40, onde paramos a parte 1 dessa dupla de episódios de Paris. Vocês já assistiram a parte 1, né? Se não, eu recomendo fortemente que vocês voltem um episódio. Mas antes disso, eu quero agradecer ao meu parceiro Peça Rara Brechó, que assim como os parisienses, é consciente, elegante e à frente do seu tempo. Afinal de contas, criar um brechó e pensar em moda circular há 17 anos atrás não é para qualquer um. E é por ter essa história tão sólida que hoje o Peça Rara é a maior rede de brechós do Brasil, com mais de 100 lojas espalhadas por aí. Très chique. E hoje nós vamos dividir o nosso conteúdo por décadas. Então, começaremos nos anos 50 do século 20 e terminaremos na segunda dezena do século 21. E eu já adianto que vocês vão descobrir a história de muitos itens que hoje são super atuais nos nossos guarda-roupas. Comecemos então pela década de 50. Mas vamos nos contextualizar historicamente. Antes de falar de moda, a Europa vivia sua primeira década pós-guerra. Logo, o continente estava se reerguendo. Paris respirava aliviada depois de anos de ocupação alemã e o patriotismo exalava de franceses que tinham plena consciência do papel essencial da resistência. Já no mundo da moda, o vestuário utilitário, composto por mangas quadradas, tecidos mais rústicos e silhueta pouco marcada, adotado na década anterior para se encaixar no dia a dia de mulheres que estavam mais inseridas no mercado de trabalho e pelo racionamento de tecidos, dava lugar ao romantismo da década de 50. E o grande responsável pelo surgimento de uma moda que trazia muito volume em saias na altura da panturrilha, tinha ombros arredondados e cintura marcadíssima, foi Christian Dior com a criação do New Look em 1947. Foi em 12 de fevereiro de 1947 que Christian Dior apresentou ao público a sua icônica coleção de 90 conjuntos em duas linhas. A linha Corolla, composta de casacos, saias plissadas e lápis para o dia a dia, e a linha Animal Print com estampas de leopardo para arrasar à noite. Eu tive o prazer de visitar a exposição nas galerias Dior, em Paris, e posso dizer com todas as letras que o New Look foi icônico para a história da moda. E se você quer saber mais sobre essa visita, é bom assinar a nossa newsletter, que é gratuita, pois eu vou contar tintim por tintim de tudo que eu vi por lá. O link tá na descrição desse episódio. Porém, nem tudo são flores. Enquanto muitas mulheres, como Carmen Snow, a jornalista de moda mais influente da época e diretora da revista Harper's Bazaar, ovacionaram a criação de Dior e a volta do romantismo, que reforçava a estética em ascensão das housewives, ou dona de casa. Outras o consideraram antiquado, moralista e retrógrado, visto que muitas mulheres gostariam de alcançar voos mais longos e construir carreira fora de casa.
Outros pontos marcaram também a década de 50, como, por exemplo, o avanço da democratização do acesso às roupas com a ascensão do prêt-à-porter, ou seja, do pronto para vestir, sendo mais direta da moda que a gente conhece hoje, que vende em lojas, tem numeração e cartela de cores. Também foi a década da utilização de fibras sintéticas, que eram novidade para a época, como o nylon e o poliéster. E o que mais encantava a todos era que essas inovações não amassavam. Os anos 60 já sacodem a sociedade com uma atmosfera de revolução. É nele que se iniciam pelo mundo lutas por direitos civis, igualdade de gênero e racial, liberdade e revolução sexual. Inclusive, é nos anos 60 que inventam a pílula anticoncepcional. E é nesse mood de revolução que nos anos 60 a juventude parisiense se viu desiludida com o estilo fino da moda francesa, optando pelo estilo casual importado de Londres. Entretanto, no final da década, o trabalho de um jovem chamado Yves Saint Laurent ajudaria Paris a recuperar o topo no mundo da moda. E como eu digo, Tana Mothers, o mundo da moda é um ovo e Paris é sim o berço de quase tudo que a gente conhece como luxo hoje. Sabe onde Saint Laurent começou a sua carreira? Na Christian Dior. O costureiro o contratou em 1955, imediatamente após ver os seus croquis. Em 1957, quando Monsieur Dior morreu inesperadamente de um ataque cardíaco, o jovem de 21 anos foi nomeado diretor criativo da marca. E a sua coleção de estreia já mostrou a que veio. Em vez da cintura apertada, a assinatura de Dior propôs uma silhueta mais leve e fluida, com menos tecido. Essa seria sua primeira vez transformando o conteúdo do guarda-roupa da mulher moderna. Em 1962, em conjunto com Pierre Berger, fundou a sua marca própria, Yves Saint Laurent, tendo a modernidade como um dos fundamentos e inspirações da grife. Ele foi também quem uniu a arte e a moda nas passarelas, bem como levou suas criações a galerias. Trabalhos de Vincent van Gogh, Andy Warhol, Pablo Picasso e Henri Matisse foram todos explorados em suas criações. O mais famoso de todos, porém, foi a sua coleção Mondrian, de 1965, que incluiu 6 vestidos shift clássicos que homenageavam as pinturas em grade e o espírito modernista do artista holandês. A década de 70 foi marcada pelo que, na minha opinião, foi um dos eventos mais instigantes da moda do século XX, que ficou conhecido como a Batalha de Versalhes. E dessa vez eu não estou falando de Maria Antonieta ou do Rei Sol. Estamos mesmo nos anos 70. Em 1973, um desfile de moda internacional em prol da arrecadação de fundos para a restauração da antiga casa do Rei Sol, o Palácio de Versalhes, parou o mundo fashion para receber um duelo histórico entre estilistas norte-americanos e designers franceses. Uma noite que fez história e transformou para sempre a indústria da moda. Entre os ilustres convidados que compareceram à batalha estavam Elizabeth Taylor, Grace Kelly e Andy Warhol. No fim da noite, o extravagante evento conseguiu 3 vezes mais do que o orçamento necessário para a reforma, calculada em 60 milhões de dólares. Do lado francês tínhamos Yves Saint Laurent, Humberto Givenchy, Pierre Cardin, Emmanuel Ungaro e Marc Bohan, que era diretor criativo da Dior na época. Do lado norte-americano tínhamos Anne Klein, Halston, Oscar de la Renta, Bill Blass e Stephen Burrow. Os 2 continentes competiram com desfiles com 80 looks cada um. Franceses priorizaram modelos seculares da alta costura, enquanto os americanos trouxeram referências mais esportivas e casuais. A escolha da nacionalidade dos estilistas da batalha não foi mero acaso. Na época, os Estados Unidos despontavam como um polo importante no mundo da moda que ameaçava a hegemonia francesa. E, por fim, foi a moda americana que saiu ganhando e ganhou muito reconhecimento da indústria por conta do seu viés inovador
e comercial, agradando não somente o público, mas também os críticos. E foi nesse momento que New York se tornou também uma capital da moda. Mas essa história fica para um outro episódio temático. Torçam para uma viagem para New York City. Outro ponto icônico dessa noite é o que podemos chamar de início da representatividade nas passarelas. De acordo com o jornalista Robin Givhan, que escreveu o livro A Batalha de Versalhes, 10 das 36 modelos que desfilaram no evento pelo lado norte-americano eram negras. Chegamos à década de 80, que ficou conhecida como um ponto de virada político e artístico nos campos da moda, design e design gráfico. Lembrando que na década de 80 não existia computador e era tudo, literalmente, feito à mão. A década já começou com uma reviravolta, com a eleição de François Mitterrand, em 1981, o primeiro presidente socialista eleito na França. Foi também nos anos 80 que nasceu uma nova e importante geração de designers, entre eles o parisiense Philippe Starck, mundialmente conhecido pelo seu design leve e contemporâneo, tanto pela forma quanto pelos materiais que emprega em suas criações. Falamos dele no episódio sobre a Semana de Design de Milão, quem lembra? No campo da moda, os anos 80 foram extremamente significativos para mudanças radicais. E se hoje usamos paetês, manga bufantes, maquiagens coloridas e calças de cintura alta, podemos agradecer diretamente a moda oitentista. Podemos dizer que a moda feminina dos anos 80 ficou marcada pelo abandono das convenções. Estilistas fizeram da criatividade a marca registrada do período, com coleções interessantes, barulhentas e brilhantes. Logo, a silhueta foi liberta de injunções de estilo e alguns designers de moda foram elevados à categoria de superstars em Paris. E um deles foi Jean Paul Gaultier, conhecido por ser mestre em quebrar tradições nas passarelas. Eu realmente acredito que determinados gestos de moda podem se tornar fenômenos sociais. Afinal de contas, já cansamos de falar que a moda é sim ferramenta de expressão. Por isso, preciso contar a história desse notável rebelde fashion que deixou um legado disruptivo e provocante, baseado na diversidade, na performance e na sensualidade. Gaultier estabeleceu a sua marca própria em 82. Seu foco não era o luxo, mas refletir o que ele via nas ruas ao seu redor. Logo, ganhou fama de rebelde devido à sua tendência de desafiar as visões de moda da época. O tom iconoclasta, a androginia e a alfaiataria exagerada, as listras náuticas e a justaposição de símbolos culturais que aparentemente se opunham, guiavam as suas criações. E ele ainda causou furor ao vestir os modelos de sua primeira coleção masculina com saias médias combinadas a botas de motoqueiro. Em 84, entre outras ousadias para o momento. Escândalo total na Paris dos anos 80. Em 1990, Gaultier dominou as manchetes ao criar o figurino da turnê Blonde Ambition de Madonna. Os dois eram fãs do trabalho um do outro. A cantora telefonou pessoalmente para o estilista para convidá-lo para desenhar os seus looks, o que, inicialmente, ele pensou se tratar de uma brincadeira da sua assistente. A rainha do pop era encantada pela maestria com que ele mesclava elementos tidos como femininos e masculinos. Foram meses de colaboração até chegar no espartilho rosa com sutiãs cônicos, usados por cima de calças de alfaiataria. Look que elevou Gaultier ao estrelato e hoje figura entre os grandes designs da história. Inesquecível, né?
E a década de 90? O que falar dela? Os anos de 1990, ou mais precisamente, os anos entre a queda do Muro de Berlim e o 11 de setembro, ficaram marcados na história do mundo ocidental não apenas como um momento de otimismo e prosperidade, mas também como um período de produção de imagens que permaneceria na consciência coletiva por muitos anos. Não seria exagero dizer que boa parte do que inspira a cultura pop de hoje surgiu naquela época. Foi a era de séries como Friends e Sex and the City, de filmes como Instinto Selvagem e Uma Linda Mulher, o grupo Spice Girls e Britney Spears. Os anos 90 são também a era das supermodelos. Quem lembra da famosa capa da Vogue americana de janeiro de 1990, onde a foto de Peter Lindbergh aparecem juntas, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista e Chrissy Turlington. Mas vamos voltar para Paris, porque eu perco o foco facilmente nos anos 90. No início dos anos 90, a moda foi marcada por modelagens amplas e roupas coloridas, que transitavam entre o estilo grunge, em que o predomínio era por xadrez, preto e vermelho, e o mundo das festas eletrônicas, onde valia tudo que fosse contra a cultura. Da metade da década em diante, o minimalismo ganha destaque com a possibilidade de redescobrir a simplicidade sofisticada, as linhas clean e as paletas de cores sóbrias que iriam marcar uma geração. As silhuetas adquirem uma pegada mais moderna, com detalhes em couro e transparências, que acrescentaram toques especiais e uma elegância descontraída para as passarelas. Um nome importante do período é Martin Margiela, belga que se muda para Paris nos anos 80 e trabalhou na Gaultier, abre a sua marca, Maison Martin Margiela, em 1989. O seu trabalho era marcado por olhar o que era essencial em um guarda-roupa e, de alguma forma, o distorcer e desconstruir. Durante os anos 90, Margiela também trabalhou na Hermès, se tornando o primeiro a coordenar a linha de roupas da marca. Nela, ele focou no significado do luxo. Segundo o próprio, o luxo era a junção de conforto, elegância e qualidade. E se você acha que não sabe de quem eu tô falando, Margiela é o criador do sapato mais amado, cobiçado e ao mesmo tempo questionado pelos fashionistas. E um dos mais famosos do TikTok, as tabs. Sim, aquela bota, o sapato com uma divisão bem ali no dedão do pé. Um gênio, senhores. Chegamos aos anos 2000 e já que estamos falando de gênios, está na hora de contar a história de um deles. Um fenômeno meteórico que foi do sucesso absoluto ao cancelamento e deixou a sua marca na moda no início do novo século para sempre. John Galliano nasceu em 28 de novembro de 1960 em Gibraltar, filho de um encanador e de uma dona de casa. Mais tarde, a família mudou-se para Londres, onde Galliano ingressou na Central Saint Martin College of Art and Design, uma das instituições de moda mais cobiçadas do mundo. O desfile de sua coleção de formatura foi um triunfo. No dia seguinte ao desfile, sua coleção, inspirada no grotesco francês, estava exposta nas vitrines da extinta loja de departamentos Browns. O reconhecimento ao seu talento aconteceu quando Galliano recebeu o convite para ir para Paris e assumir uma tradicional maison francesa. Em 95, foi escolhido por Bernard Arnault para ser o novo diretor criativo da Givenchy. John Galliano foi o primeiro britânico a assumir o controle criativo de uma casa de moda francesa. Passado 2 anos, Bernard Arnault pediu para que ele levasse a sua excentricidade inglesa para Christian Dior, que naquela época encontrava-se em decadência. Galliano também mantinha a sua própria marca homônima, que acabou sendo comprada pelo conglomerado de Arnault. Galliano passou a lançar 12 coleções por ano à frente da casa francesa. Sob a sua visão, a Dior realizou desfiles espetaculares em que o céu era o único limite, com coleções exuberantes, exageradas e riquíssimas e caríssimas. Ele permaneceu até 2011 na Dior, mas um escândalo botou tudo a perder.
Foi quando virou notícia no mundo inteiro um vídeo divulgado pelo tabloide The Sun, em que ele aparece agredindo verbalmente turistas em Paris com comentários antissemitas. Ele acabou preso e só saiu depois de pedir perdão pelo que fez e pagar 6.000 euros no total em multas. Posteriormente, ele acabou preso novamente pelo mesmo motivo, o que fez com que a Dior suspendesse e depois o afastasse do comando. Na época, ele também passava por problemas com drogas e álcool, que o fez ficar um longo tempo recluso para reabilitação. Parece que foi ontem, mas a década de 2010 já ficou para a história. Foi o boom das redes sociais como Facebook e Instagram, do smartphone e da informação de moda na palma da mão, acessível para todos. Garotas comuns virando influenciadoras de moda e dominando as ruas das grandes capitais da moda, fora e dentro das temporadas de desfiles. No YouTube, o texto se transformou em vídeo e fenômenos do conteúdo começaram a surgir. Nasceu também o termo street style, cunhado pelo fotógrafo Bill Cunningham e dado a imagens de moda feitas nas ruas com movimentos e roupas criativas e acessíveis. A rua também virou inspiração para o streetwear conquistar o mundo do luxo. Nomes como Virgil Abloh na Off-White e marcas como Balenciaga mergulharam de cabeça no movimento. Podemos dizer que a década de 2010 foi uma celebração a uma série de movimentos que buscam a inclusão, a diversidade e a consciência ambiental. Entre eles, o da beleza sem idade, que celebrou ícones como Iris Apfel e Constanza Pascolato, a ascensão de modelos trans como Lia T e Valentina Sampaio, e o Body Positive com Ashley Graham, ilustrando capas de revistas e campanhas de moda. E nessa linha, não podemos esquecer do icônico desfile da Valentino sob o comando de Piccioli, que desde que assumiu a direção criativa da Amazon sozinho em 2016, tinha prometido revolucionar os códigos da alta costura alinhado aos valores atuais. E foi o que aconteceu. Na passarela de Valentino, pela primeira vez, um casting majoritariamente formado por modelos negras retintas desfilou na alta costura. Abre aspas. Nós sempre vemos a mulher branca no centro e a negra de figurante. E eu quis colocar a negra como protagonista. Historicamente, a alta costura nunca foi feita para a mulher negra. Ao contrário, disse Pierpaolo Piccioli, diretor criativo da Valentino na época. Esse foi um sinal de novos tempos na moda. Um sinal necessário e tardio que coincide com uma nova consciência de consumo exigida pelas novas gerações. E para fechar, vamos falar um pouquinho de 2024. E muita coisa aconteceu nesses 6 meses, mas como vocês são Tá Na Moders fiéis, eu sei que vocês acompanharam tudo aqui no Tá Na Moda Cast. Por isso, eu escolhi uma notícia que realmente me encantou nas últimas semanas. A notícia que literalmente arrancou todos os meus suspiros, muito pela estética, mas muita pela capacidade de uma diretora criativa trazer tanta história e emoção para as passarelas. Oui, madame, estamos falando de Gracia Chiuri no desfile Cruise da Dior na Escócia. E a inspiração foi ninguém menos que Mary Stuart, uma mulher que virou rainha escocesa aos 6 dias de vida, foi enviada à França para ser educada, casou-se com o herdeiro do trono francês, ficou viúva em menos de 1 ano e voltou para a Escócia para reivindicar o seu trono. Acontece que no século XVI não era fácil ser uma mulher governante. E ela acabou decapitada a mando de sua prima, Elizabeth I, a rainha da Inglaterra. O desfile começou com sons melancólicos de uma tocadora de gaita de foles, que usava um vestido vermelho escuro, a cor dos mártires católicos, que fazia alusão ao vestido usado por Maria durante a sua execução. Depois foi a vez de desfilarem as princesas com looks de guerreiras, vestidas com xadrez nos tons azul meia-noite, roxo escuro e verde aberto, em vestidos de noite
com decotes largos, boleros de fecho com folhos, saias e blusões. Outro material muito usado foi o tweed, já que a Escócia é referência global pela produção do tweed, cachemir e outras tramas de altíssima qualidade. O look mudou para a moda medieval com couraças xadrez e tops de lantejoulas que lembravam armaduras. Quase todas as modelos usavam botas de tiras múltiplas, abertas e usadas com meias compridas xadrez escuro até os joelhos. E por hoje é só, tá na Mothers. Finalizamos nossa duplinha de moda francesa e semana que vem voltaremos firmes e fortes para o nosso aclamado Giro de Notícias. E antes que eu me esqueça, eu venho pedir a vocês aquela ajuda para o nosso programa crescer e chegar a mais pessoas. Então, por favor, se você gostou, curte o nosso conteúdo, comenta nos nossos vídeos e compartilha com todos os amigos que, assim como nós, amam moda. Um beijo e até semana que vem. Esse podcast é uma produção de Muda Moda Produções. Roteiro e apresentação, Mari Vilaça. Audiovisual, P2 Vídeos.